Graça e paz, povos de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um momento da palavra e hoje nós estaremos meditando em Jeremias, nos capítulos 40, 41 e 42 e na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Vamos iniciar nossa leitura, Jeremias, capítulo 40. Jeremias e Gedalias. O Senhor Deus falou comigo outra vez, depois que o comandante-general Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado junto com todo o povo de Jerusalém e de Judá, que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. O comandante-geral me chamou de lado e disse: O Senhor, seu Deus, ameaçou destruir esta terra. Agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra o Senhor e não lhe obedeceu. Agora estou tirando as correntes dos seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar deste país. Vá para onde quiser e achar melhor. Mas como eu estava demorando a me decidir, Nebuzaradã me disse: Volte e fique com Gedalias, filho de Aicã e neto de Zafã. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador das cidades de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde achar melhor. Nebuzaradã me deu mantimentos e um presente e deixou que eu fosse embora. Então eu fui e fiquei com Gedalias em Mispa e ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. O governo de Gedalias. Alguns oficiais de Judá e os seus soldados que estavam no campo não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Acã, como governo no país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados prisioneiros para a Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então Ismael, filho de Netatias, e Jonã, filho de Careá, e Cefarias, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, da cidade de Netofa, e Jezanias e Marcá, foram com os seus homens até Mispa, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias lhe disse: Eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo de serem dominados pelos babilônios. Fique morando nesta terra, trabalhe para o rei da Babilônia e tudo correrá bem para vocês. Eu mesmo vou ficar em Mispa e quando os babilônios chegarem, serei o representante de vocês. Vocês podem colher, guardar frutas e armazenar vinho e azeite e morar nas cidades que vocês conquistaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, Amon, Edom e em outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que aquele que havia posto Gedalias como governador deles. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até Mispa, onde vivia Gedalias, e fizeram muito vinho e colheram muitas uvas. A morte de Gedalias. Depois disso, Jonã, filho de Careá, e os chefes dos soldados que não haviam se entregado aos babilônicos foram a Mispa, onde Gedalias estava, e lhe disseram: Sabe que Baalis, rei de Amon, mandou Ismael, filho de Nefatias, matar o Senhor? Mas Gedalias não acreditou. Então Jonã lhe disse o seguinte em particular: Deixe que eu mate Ismael, e ninguém vai ficar sabendo quem o matou, porque deixar que ele mate o Senhor. Se isso acontecer,
Todos os judeus que se ajuntaram em volta do Senhor se espalharão. Isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá. Aleluia. Mas Gedalias respondeu: não mate Israel. O que você está dizendo a respeito dele é mentira. Capítulo 41 de Jeremias. No 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens para encontrar-se com Gedalias. Enquanto estavam todos ali tomando uma refeição junto, Ismael e os 12 que estavam com ele lhe pegaram as suas espadas e mataram Gedalias. Assim mataram aquele que tinha sido posto pelo rei da Babilônia como governador do país. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os soldados babilônicos que estavam lá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse que Gedalias tinha sido morto, chegaram ali 80 homens. Eles vinham de Siquém, Siló e Samaria. Estava com a barba raspada e as roupas rasgadas, e tinha feito cortes no corpo. Eles traziam cereais e incenso para oferecer a Deus o Senhor no templo. Então Ismael saiu chorando de Mispa e foi encontrar-se com eles. Quando chegou perto deles, disse: entre, venha ver Gedalias. Quando eles entraram na cidade, Ismael e os seus homens os mataram e jogaram os corpos num poço. Mas havia no grupo 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate, temos trigo, cevada, azeite e mel escondido no campo. Aí ele desistiu e não os matou como havia feito com Ismael. Então ele não matou como havia feito com seus companheiros. Era grande o poço que Ismael jogou os corpos dos homens que havia matado. O rei Asa o havia cavado para se prevenir contra os ataques do rei Baasa de Israel. Ismael encheu esse poço com os corpos dos homens que haviam sido mortos. Aleluia! E depois Ismael partiu para o país de Amon, levando como prisioneiro as filhas do rei e todo o resto do povo que estava em Mispa. O comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado Gedalias como responsável por essa gente. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele ouviram falar do crime que Ismael havia cometido. Então reuniram os seus soldados e foram combater contra Ismael. Eles os lançaram perto do grande poço de Gibeão. Quando os prisioneiros de Ismael viram Joanã e o chefe do exército com eles, ficaram alegres. Aí viraram e correram para o lado de Joanã. Mas Ismael e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o país de Amon. Então Joanã e o chefe dos exércitos que estava com ele se reuniram com os soldados, as mulheres e as crianças e os eunucos que Ismael havia levado de Mispa como prisioneiro. Depois de ter matado Gedalias, assim reuniram a gente em Jonã e havia tomado de Ismael em Gibeão. E partiram, parando um pouco em Curote-Cuimã, perto de Belém. Eles queriam ir até o Egito para fugir dos babilônicos. Estavam com medo deles porque Ismael tinha matado Gedalias, aqueles que havia sido posto como governador do país pelo rei da Babilônia. Jeremias capítulo 42. Jeremias consulta a Deus. Então todos os chefes do exército e Jonã, filho de Careá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte: por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido, ore ao Senhor Deus por nós e por este que foram deixados nesta terra. Antes nós erramos muito, mas agora antes éramos muitos, mas agora somos pouco, como você está vendo.
Ore ao Senhor seu Deus para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eu respondi: está bem, vou orar ao Senhor, Deus, aleluia, de vocês, como pedirem. Depois que eu contarei o que ele disser, não esconderei nada de vocês. Então eles disseram: que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecermos todas as ordens que ele nos der por meio de você. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedecemos ao Senhor, nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. E obedecemos ao Senhor e tudo correrá bem para nós. A resposta de Deus. 10 dias depois, o Senhor falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estava com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse: o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orasse, disse o seguinte: se vocês quiserem continuar a viver nesta terra, eu edificarei a nação e não destruirei, plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenha mais medo do rei da Babilônia, pois eu estou com vocês. Eu os salvarei, os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, que está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha, e deixe que vivam nesta terra. Mas vocês que ficaram em Judá não devem desobedecer ao Senhor seu Deus, mas devem concordar em morar nesta terra. Não diga assim: nós vamos para o Egito, onde não teremos mais de enfrentar a guerra, e nem ouvir o toque de ataque, e nem passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, dirá: se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito, então vão ter de enfrentar a guerra de que vocês têm medo. A fome que vocês temem vai segui-los e vocês morrerão no Egito. Tudo o que estiverem resolvido a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome ou de doença. Não sobrará ninguém. Ninguém escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse: se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa. Os outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas, e vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda: o Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá não devem ir ao Egito. Por isso agora eu os aviso: vocês estão cometendo erro que pode lhe custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor nosso Deus e me disseram: ore ao Senhor por nós. Depois conte tudo o que ele disse, se é que devemos fazer, e nós faremos. Agora eu lhe contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor nosso Deus em nada do que ele mandou dizer. Portanto, lembre disso: vocês vão morrer na guerra, ou de fome ou de doença na terra para onde querem ir. Aleluia, para onde querem viver. Carta aos Hebreus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, capítulo 4. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que alguns de vocês tenha falado e deixado assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém, elas não lhe fizeram nenhum bem, porque quando a ouviram, não receberam com fé. Portanto, nós, o que cremos e recebemos o descanso prometido por Deus, como ele disse: eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso.
Ele disse isso embora o seu trabalho já estivesse terminado, desde o tempo que havia criado o mundo, pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte, em alguma parte das Escrituras Sagradas: no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhe teria dado descanso. Aqueles que foram os prisioneiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam este descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje ouvirem a minha voz, não seja teimoso. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito do outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem recebeu o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos, pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e a ele que nós teremos de prestar contas. Cristo, o grande sacerdote eterno. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontramos graça sempre que precisamos de ajuda. E essa foi a nossa leitura do dia 7 de novembro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus.